Bom dia, sexto ano. Estamos aqui de volta agora para fazer a resolução de uma atividade, certo? Lá na página 139. Então, vamos colocar aqui a nossa referência, né? Então, lá na página 139, certo? O conteúdo ali se refere à simplificação de frações. Então, vamos à nossa atividade, certo? Bem, a primeira questão que eu pedi que vocês fizessem, a letra A letra C, a letra D e a letra E, certo? O que é que tem na letra A? Bem, ele quer que você simplifique, vou destacar aqui, ó. Ele quer que você simplifique as frações até torná-las irredutíveis, ou seja, que você não possa mais fazer nenhum tipo de simplificação. O que é que você observa aqui? Você tem 8/24. Bem, eu posso simplificar essa fração de que forma, professor? Eu vou colocar aqui embaixo para ficar melhor de você visualizar. Então, na letra A, você tem 8/24. E eu quero simplificar essa fração. Então, para simplificar, eu tenho que dividir tanto o numerador como o denominador por um termo comum. Então, observe que numerador, esse termo que vem em cima. Denominador, esse termo que vem embaixo. Então, eu poderia dividir ambos os termos por 2, já que ambos são múltiplos de 2. Também poderia dividir ambos por 4, já que ambos são múltiplos de 4. E o maior termo que eu poderia dividir os dois seria quem? O 8. Então, poderia dividir numerador e denominador por 8. Ora, quando eu dividir esse 8 por 8 e quando eu dividir esse 24 por 8, eu vou encontrar que fração equivalente? 8 dividido por 8 é igual a 1 e 24 dividido por 8 é igual a 3. Então, vejam que 8/24 ele é equivalente ou igual a 1/3, já que 8 é a terça parte de 24. Ou seja, na realidade, trata-se o quê? De frações equivalentes, certo? Vamos aqui à letra C, fazer a letra C bem aqui, ó. Na letra C, você tem 32/80. Bem, por quem eu vou simplificar para facilitar a minha vida? Primeiro, ambos são múltiplos de 2, não é isso? Da mesma forma que ambos são múltiplos de 4, por exemplo, ó, 32 eu posso dividir por 4 e 80 também eu posso dividir por 4. Da mesma forma que ambos eu posso dividir por 8. Então, vamos dividir pelo maior termo possível. Então, vamos lá. Ó. Eu posso dividir o 32 por 8 e posso dividir também o 80 por 8. Professor, e se eu escolher um outro termo para simplificar? Pode. Desde que esse numerador e o denominador seja simplificado por um termo comum. Então, nesse caso, 32 dividido por 8 vai ser igual a 4, certo? Da mesma forma que 80 dividido por 8 vai ser igual a 10. Tá? O que é que você observa? Observe que 4 e 10, ambos são múltiplos de 2. Então, posso fazer uma outra simplificação. E aqui eu vou colocar uma observação no final. 4 eu poderia simplificar por 2. Da mesma forma que 10, eu também posso simplificar por 2. Vejam que a simplificação consiste em dividir numerador, que é esse termo que vem em cima, e denominador por um termo comum. Tá? Entendeu? Então, vamos lá. 4 dividido por 2 vai ser igual a 2. E 10 dividido por 2 é igual a 5. O que é que você observa? Eu encontrei uma fração 2/5, em que 2, que é o numerador, e 5, que é o denominador, eu não tenho nenhum fator que eu possa dividir os dois simultaneamente, certo? Então, eu não posso simplificar. Então, essa fração, ela já é uma fração irredutível. Da mesma forma que na letra A eu encontrei 1/3, né? E ela já seria a minha fração irredutível. A observação que eu quero fazer é o seguinte, entendam. Se eu dividir inicialmente 32 e 80 por 8 e encontrei o quê? 4/10. Professor, se eu optasse por fazer a divisão logo de 32 e 80 por 16, já que, lógico, se ele é divisível por 8 e é divisível por 2, ele é divisível por 16, não é isso? Então, se eu dividisse logo 32 por 16, eu ia encontrar diretamente quem? O 2. E se eu dividisse o 80 por 16, eu vou encontrar um 5. Então, você tem uma infinidade, certo, de meios de você fazer esse tipo de simplificação. Desde que você obedeça esse critério de dividir numerador e denominador por um termo comum. Então, vamos agora à letra D. Na letra D, você tem aí, ó, 18, certo, sobre 60. Que a gente lê 18/60. Tá certo? Bem, professor, e aí? Como é que eu faço agora? Vamos raciocinar comigo. Bem, 18 e 60.
ambos são divisíveis, ambos são pares, então ambos são divisíveis por 2. Confere? Mas raciocina comigo, mas professor, mas 18 é divisível por 3 e 60 também é divisível por 3. Então, se ele é divisível por 2 e ele é divisível por 3, então eu posso fazer a divisão de ambos por quanto? Por 6. Confere? Então, nesse caso, vou dividir numerador e denominador por 6, certo? Então, o que é que eu vou encontrar aqui? Ora, 18 dividido por 6 é igual a 3. E 60 dividido por 6 é igual a 10. Então, vejam que eu encontrei o quê? 3 décimos, que já é uma fração que irredutível, porque eu não posso dividir nem o 3 e nem o 10 por um termo comum. Então, vamos agora, pessoal, fazer, finalizar essa primeira questão fazendo a letra E. Você tem o quê? 80 sobre 20, que a leitura seria 80 vinte-avos. Percebam que 80, pessoal, e 20, ambos são divisíveis por quanto? Por 10. Então, se ambos são divisíveis por 10, eu simplesmente poderia simplificar os zeros, não é isso? Pessoal, então poderia simplificar aqui, ó, por 10 e aqui também por 10. Nesse caso, eu encontraria o quê? 8 meios. Ora, como toda essa fração aqui, ó, 8 meios, nós chamamos isso aqui de tipo de fração imprópria, aliás, fração aparente, né? Por que ela é uma fração aparente? Porque ela tem a aparência de uma fração, mas ela é equivalente a um valor inteiro. Porque se eu dividir 8 por 2, ele é equivalente a quanto? A 4. Da mesma forma que você simplesmente poderia simplificar, dividir esse numerador por 2 e esse denominador por 2. Daria quanto? 4 sobre 1, e 4 dividido por 1 é igual a 4. Certo? Portanto, pessoal, olha só, a letra E simplificada, o valor equivalente vai ser 4. Certo? E com isso a gente encerra a correção da questão 1.